E aí, filho, tranquilo? A aula de hoje será sobre porcentagem. Vou mostrar as diversas formas que podemos representar porcentagem e também vamos resolver alguns problemas. Aproveite, se inscreva para ajudar o canal a crescer e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre as novas aulas. Vamos lá? Filho, vamos dar início aos nossos estudos sobre porcentagem, combinado? Vamos primeiramente falar uma breve noção de porcentagem, o que é, certo? Como que funciona, como é que você escreve, como é que você analisa, e depois a gente vai fazer uma série de atividades que vai te auxiliar a resolver a lista que vai estar junto com esse vídeo, certo? E também as atividades das suas tarefas escolares e também para a sua futura vida adulta, você conseguir resolver problemas que tratam de aumento, de desconto, porque tudo isso passa pela porcentagem, entender porcentagem, tá bom? Vamos deixar bem claro também que eu não irei tratar aqui porcentagem como regra de 3, ok? Eu vou trabalhar porcentagem como um método. Futuramente a gente terá uma outra aula de regra de 3 e aí você poderá trabalhar a porcentagem utilizando as técnicas de regra de 3. Combinado? Vamos então iniciar a nossa noção de porcentagem. Legal? Primeiro slide. As frações com denominador 100, ou seja, frações centesimais, como 1 sobre 100, 30 sobre 100, 75 sobre 100, podem ser representadas por esse símbolo de porcento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 1 sobre 100, ou seja, uma fração de 1 sobre 100, pode ser escrita desta forma, 1%. Ou seja, você repara o que eu fiz aqui. Eu peguei o número 1, que está aqui, que é o numerador, ou seja, eu estou pegando o numerador, colocando ele aqui, e ao invés de fazer o símbolo de fração e colocar o 100, eu simplesmente coloco o porcento aqui. Combinado? Porque se você parar para pensar, porcento quer dizer por 100, ok? Ou seja, está dividido em 100 partes iguais, que é isso que eu estou comentando aqui. Essas frações estão na forma de porcentagem, ou seja, significa que a unidade foi dividida em 100 de partes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o quê? 30 sobre 100, significa que é 30%. Então, de 100 partes, 30 eu tenho. Combinado? Beleza. É possível ainda fazer, determinar a porcentagem através de figura, né? Você, por exemplo, aqui, olha só, você tem aqui que essa figura aqui, ela é o quê? Ela é 3/4, beleza? Ou seja, eu tenho 3 pintadas e uma sem pintar. Então, tem 3 de 4, ou seja, eu tenho 3 partes de 4. O que eu faço? Aqui eu vou fazer o processo inverso. O 4 para chegar em 100, eu estou multiplicando por 25. 4 vezes 25 dá 100, ok? E aqui, 25 vezes 3 dá 75, porque 25 mais 25... 50 mais 25, 75. Então, o mesmo número, o mesmo rapaz, né? O mesmo número que eu multipliquei aqui embaixo, eu multiplico em cima. E aí você tem que 75 sobre 100 é o quê? 75%, que é o caso que está indicado aqui. Combinado? Então tá bom. Vamos para o próximo slide e vamos ver o que nos reserva a aula. Vamos ver que surpresa que vai nos trazer. Então, filho, esse slide aqui, ele nos traz uma situação interessante, tá? Ele vai nos mostrar as várias formas como a gente pode escrever a porcentagem, ok? Você sabe que você tem aqui 30%, como eu já mostrei anteriormente. Você pode escrever 30 sobre 100, ou seja, eu pego esse número aqui, viro o numerador, certo? E coloco sobre 100. Se eu fizer essa divisão aqui, certo? 30 dividido por 100 vai dar 0,3. E aqui eu tenho esses procedimentos, tá? O 15% é o mesmo processo, o 90% é o mesmo processo, e aqui tem uma característica, aqui é um número com vírgula e abaixo de 10, certo? Então é 4,5. Então como é que você vai fazer? Você vai construir 4,5 sobre 100, você não pode deixar dessa forma, né? Então você multiplica aqui em cima por 10 e aqui em cima também por 10, é como se você fizesse isso aqui, olha só. Aqui é vezes 10, certo? E aqui também é vezes 10. Eu posso fazer isso, né?
4,5 vezes 10 dá 45, 100 vezes 10 dá 1.000, certo? Se eu dividir 45 por 1.000, dá 0,045, beleza? Repara aqui, o 1% também é o mesmo processo, só que aqui ó, já é uma casa mais decimal, combinado? E aqui 8 dividido por 100. Se você tem dúvida de como fazer esse tipo de divisão, eu vou dar uma dica para você. Olha só. Eu vou pegar aqui, olha só, 45, não é muito objeto da aula de hoje, mas eu vou dar aqui essa dica para você, tá? 45 dividido por 1.000, combinado? Tá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Quantos zeros tem aqui? 3, certo? Então eu coloco 3 zeros aqui. 1, 2, 3. Copie o número sem a vírgula, combinado? 45. Aonde que está a vírgula de um número sem vírgula, ou seja, de um número que não é decimal, que é um número que é inteiro, tá bom? Está do lado da unidade, no caso está aqui do lado do 5, combinado? Então tem uma vírgula escondido aqui, tá? Bom, quantos zeros eu coloquei aqui? 3. Como é divisão, eu vou caminhar com essa vírgula 3 casas, porque eu coloquei 3 zeros, para a minha esquerda. Então, se a vírgula estava aqui, eu vou caminhar 1, 2, 3. Botei a vírgula aqui, certo? Vou reescrever o número para ficar mais elegante, já que esse zero aqui é desnecessário, esse cara aqui não precisa colocar. Na parte final, ele estava aí apenas para a gente poder fazer a contagem das casas para vírgula. Não foi útil, a gente reescreve aqui, ó, deu a mesma coisa, tá bom? Tá vendo? Olha só, repara que eu vou pegar agora o 4,5 e vou dividir, melhorar aqui esse 100 aqui, opa, vamos dividir aqui, 4,5, certo? Dividido por 100. Esse cara agora tem vírgula, né? O que eu faço? Novamente, quantos zeros tem aqui? 2. Vou copiar 2 zeros aqui, ó. Combinado? Vou copiar o número sem a vírgula. Sem a vírgula. Beleza. Aí vou parar e pensar, onde que dá a vírgula? Tá aqui, ó. Tá aqui no meu alvozinho aqui, na minha cruzinha, combinado? Então, tá aqui. O que eu tenho que fazer? Quantos zeros eu coloquei? 2, né? 1, 2 zeros. E a vírgula tá aqui, concordam? Tá entre o 4 e o 5, né? Então, beleza. Então, eu vou andar 2 casas. Olha, 1, 2. Não conta onde eu estou, tudo bem? Próxima, 1, próxima, 2. Tá aqui o meu número, exatamente a mesma coisa. Tá certo? Combinado? Então, beleza. Então, com isso, a gente tem várias representações para o mesmo significado, que é como? Primeiro, a fração decimal, que é eu escrever em forma decimal, ou seja, 60%, eu posso escrever 60 sobre 100. A forma decimal, eu faço a divisão, como eu mostrei aqui o processo, vou até fazer aqui de novo. Veja bem, vamos lá. 60 dividido por 100. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, tá? Copio os 2 zeros aqui, ó, do 100. Copiei os 2 zeros. Copio o número sem vírgula. Não tem vírgula mesmo, né? Tá, beleza. Só que existe uma vírgula escondida aqui, né? Do lado da unidade. Então, eu vou contar. Eu coloquei quantos zeros? 2. Vou vir aqui e vou fazer o quê? 1, 2. Esse zero aqui está sobrando. Então, eu fico com 0,60. Combinado? E 0,60 também é 60%, porque é 60 sobre 100. 60 sobre 100. Beleza? Eu acho que de teoria é isso. Vamos para a prática, que é a melhor parte da matemática, né? Vou mudar os slides aqui agora. O slide. Bom, filho, nesse slide aqui nós temos uma sequência de 3 exercícios, cada um com um padrão diferente, tá? Vamos analisar aqui, olha só. Nesse padrão aqui, todos os itens estão sobre 100, certo? Então é fácil, você faz como? Pega o numerador, qual que é o numerador aqui? 7. Então vou vir aqui, colocar 7, certo? Deixa eu mudar a cor da canetinha aqui, só para ficar mais interessante para vocês. Isso. Qual que é o numerador? O numerador é 7, então eu coloco o numerador aqui. É sobre 100? Então eu já coloco direto assim, ó. Esse cara aqui, 72 sobre 100. Então eu já coloco direto aqui. Se é sobre 100, é só eu fazer isso. O que, tio? Pego o numerador, substitui o sobre 100 por esse símbolozinho aqui. No caso aqui, 83 é o meu numerador, a fração é sobre 100,
eu vou simplesmente colocar aqui, combinado? E aqui, olha, é 142 sobre 100, não tem problema. Pego o numerador, coloco o símbolozinho sobre 100. Fácil, né? Então, se a fração já é centesimal, atenção, repare que aqui as frações não são centesimais nesse exercício aqui de baixo. Nesse aqui já são. Então, ele já está pronto. É só você pegar o numerador e adicionar o símbolozinho de porcento. Combinado? Nesse caso aqui, ele está pedindo o quê? Escreva as porcentagens na forma fracionária. Tá bom, então eu vou fazer como? Vou pegar o número 23 e vou colocar sobre 100. Ou seja, eu estou fazendo o inverso do que eu fiz na atividade anterior. Tá? Esse aqui eu vou pegar o 8, vou colocar sobre 100. Esse aqui eu vou pegar o 48, vou colocar sobre 100. Sobre 100, faltou aqui o zerinho. Esse cara aqui eu vou pegar o 57 e vou colocar sobre 100 também. Ou seja, eu pego o numerador, eu pego o número que está aqui e monto uma fração com ele sobre 100. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar nessas duas atividades é que esse símbolozinho aqui substitui a fração centesimal. Aqui é 221, então eu vou colocar 221 sobre 100, não muda nada ao esquema desse aqui, na mesma linha desse aqui, que não mudou nada, certo? Peguei o número, virou meu numerador, sobre 100, ou seja, o número que está aqui vira numerador, esse símbolozinho aqui é barra sobre 100, tá bom? Agora vamos aqui é um pouquinho mais enrolado, porque eu tenho que transformar o meu denominador, que aqui no meu caso é 10, eu tenho que transformar ele em 100, para que ele volte a ser uma fração centesimal e que a partir daqui eu faça a mesma etapa. Combinado? Então faz comigo aqui, olha só. Esse 10 precisa virar 100, combinado? Porque ele precisa virar uma fração centesimal e ele não é uma fração centesimal, é uma fração normal, tá? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10, não é? Para o denominador virar 100, eu não tenho que multiplicar 10? Tenho. Só que se eu multiplicar o cara de baixo por 10, eu também tenho que multiplicar o cara de cima por 10. Então, 10 vezes 10 é 100. Opa, chegou onde eu queria, né? 3 vezes 10 é 30. Então, eu estou nesse cenário. Se eu estando nesse cenário, eu faço como? Pego o meu denominador, o meu numerador, e substituo o denominador pelo símbolozinho de porcentagem, tá? Aqui é 20. 20 para chegar em 100 eu tenho que multiplicar por quanto? Por 5, né? Então aqui é vezes 5, em cima também é vezes 5. Então vai dar 10 sobre 100. Eu faço como? Pego o meu numerador e substituo o denominador por símbolozinho de porcentagem. Esse cara aqui eu tenho que multiplicar por quanto? Tem que multiplicar por 25, né? Tem que multiplicar por 25. Ele vai dar quanto? Aqui vai dar 100, né? 4 vezes 25 é 100, que é o objetivo, certo? E aqui vai ser 3 vezes 25, vai ser 75, ok? E isso aqui é 75%. Ou seja, o numerador, pego ele, o denominador vira o símbolozinho. Aqui é só multiplicar por quanto? Por 4, né? 4 vezes 4 é quanto? É 16. Fácil. 25 vezes 4, eu já tenho o inverso aqui, a multiplicação inversa, ficou simples, né? É 100. E isso aqui, pego o numerador, o denominador, troco por esse símbolozinho aqui. Ok? Então, essas são as diversas formas de você trabalhar com porcentagem e fração. Tá bom? O próximo slide, eu acho que já entra alguma coisa de cálculo. Vamos ver o que nos reserva. Filho, aqui vamos começar a colocar a mão na massa e vamos começar a fazer alguns cálculos interessantes. São cálculos simples, mas é aqui para a gente começar. Combinado? Deixa eu só baixar aqui o vídeo e começar de novo. Filho, aqui nesse slide nós vamos já ter alguns cálculos, vamos colocar a mão na massa. São cálculos simples, mas é apenas para a gente começar, certo? Nos próximos slides provavelmente vai ter alguma situação problema. Vamos dar uma olhada aqui? Então vamos lá. 1% de 180, como é que eu calculo isso?
Você vai pegar esses percentuais aqui, filho, nesse slide aqui, nós já vamos começar a colocar a mão na massa, fazer alguns cálculos, tá? São cálculos simples, mas é o introdutório. Lá na frente a gente vai ter alguma coisinha mais complicada, tá bom? Vamos lá então fazer. Calcula o que se pede. Primeiro ponto, ele está falando 1% de 180. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse número aqui em forma de porcentagem e vai transformar ele em fração centesimal. Então é 1 sobre 100. Combinado? O D você troca pelo vezes. Ok, 180. Se você tiver dúvida de como fazer essa conta, dá uma olhadinha na aula que eu falei sobre multiplicação e divisão de frações, tá bom? Procura no canal, tem essa aula aí, tá? Bom, eu vou aqui fazer o cancelamento deste zero com este zero. Primeiro ponto. 1 vezes 18, 18, né? Sobre 10. Há pouco eu te ensinei como é que você fazia divisão, certo? Você vai colocar 0, 18, aonde está a vírgula está aqui, combinado? Vou andar uma casa, porque eu só coloquei um 0, a vírgula está aqui, andei uma casa, fiquei aqui, então 1% de 180 é 1,8. Fácil, né? Vamos aqui na mesma sequência. O 10% eu vou transformar em fração centesimal. Está feito. O D troco pelo vezes. 560 também está feito. Aí o que eu vou fazer? Cancelar. Esse zero eu cancelo com esse zero. Este zero aqui eu cancelo com esse zero aqui. Então ficou fácil, porque aqui ficou 1 no denominador e aqui é 1, né? 1 vezes 56 vai ser 56 direto. Não vai ter nenhuma conta adicional. Combinado? Agora eu vou pegar aqui, ó, 25 sobre 100 vezes 680. Bom, eu vou aqui, deixa eu melhorar esse zero aqui. Eu vou cortar esse zero com esse zero e eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 25 vezes 68 sobre 10. Por que 10? Porque cortou com o zero do 680. Eu vou fazer aqui, no cantinho aqui, a multiplicação. Vamos fazer aqui, rapidinho, 25 por 68, né? 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 2, 16. Com 4 que foi, ficou 20, né? Ok. Aí eu pulo aqui uma casa. 6 vezes 5 é 30. Combinado. Agora, esse 4 agora virou 3, certo? 6 vezes 2 é 12. Com o 3 que está lá, vira 15. Certo? Agora é só fazer a soma. 0, 0, 7, 1. Então, 25 vezes 68 é 1.700, dividido por 10, corto novamente os zeros agora, 170 é 25% de 680. Vou melhorar esse 170 aqui. Aí, ficou legal. Aqui 50% de 720. Como que eu faço? 50 sobre 100 vezes 720. Esse zero corta com esse zero corta com esse zero, sobrou o quê? 5 vezes 72. 5 vezes 72. Ok. 5 vezes 72, vamos fazer também aqui no cantinho. 72 vezes 5, 10, sobra 1 lá em cima. 35 é a multiplicação original com o que foi 360. Então, tá aí, resolvemos algumas atividades bem simples, mas foram as primeiras. Vamos para o próximo slide agora. Bom, filho, nesse slide aqui,
nós temos duas situações, problemas, tá bom? Vamos lá na primeira. Qual o maior desconto? 15% de 6 mil ou 12% de 8 mil? Então vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos no anterior. 15% é 15 sobre 100 vezes 6 mil. Beleza? Então vamos lá. Os dois zeros eu posso vir cancelar aqui. Novamente, se você não estiver entendendo essa etapa, procura minha aula de multiplicação e divisão de frações. Tem aí no canal, tá bom? Cancelei aqui os zeros e agora ficou o quê? 15 vezes 60. Certo? Vamos fazer aqui a conta. 15, vamos chegar um pouco para lá, que senão não vou nem ocupar um lado nem o outro. Vou acabar atrapalhando os dois. Isso aqui vai dar 0 e dá 0, né? 0 vezes 5, 0 vezes 1, isso aí é óbvio, né? 6 vezes 5 é 30, aqui 30, vai 3 aqui. 6 vezes 1 é 1, com 3 que foi 9, certo? Então aqui dá 0, 0, 9. Beleza? Então isso aqui dá 900. Então 15% de 6 mil são 900. Para saber se é maior ou menor, a gente tem que checar isso aqui, né? Vamos lá, agora vamos fazer 12%, é 12 sobre 100 de 8 mil. Novamente eu vou cortar os zeros e vou ter 12 vezes 80, certo? Tá feio esses números aqui. Vamos melhorar um pouquinho. 12 vezes 80, certo? Cancelei aqui os dois zeros, tá ok, não fiz nada de errado. Então vamos na sequência. 12 vezes 80. Aqui dá 0 e 0, a exemplo da conta anterior. 8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 1 é 8, com 1 que foi 9. Isso aqui é 0, aqui é 6, 9. Então, isso aqui é 960. Respondendo a pergunta, 960 seria maior, portanto, 12% de 8 mil é maior que 15% de 6 mil. Combinado? Vamos para a próxima atividade aqui, é uma situaçãozinha aqui, vamos lá. Cláudia comprou um tênis a prazo. Ok? O que quer dizer comprou um tênis a prazo? Não pagou à vista, certo? Ela deu uma entrada e dividiu o restante. Isso que quer dizer esse lance de a prazo, tá? E quanto que ela deu de entrada? Ela deu 138, certo? Que corresponde a 25% do preço total do tênis, certo? Qual foi o preço que a Cláudia pagou pelo tênis? Então, filho, iniciando o cálculo aqui, nessa atividade, você sabe que 25% de um tênis é igual a R$ 138. Eu não vou colocar os centavos não, tá? Para facilitar o nosso processo. 25% então do cara, do tênis, é igual a 138, certo? E ele quer saber quanto que ele pagou pelo tênis inteiro. Bom, o tênis inteiro vai ser quanto? Vai ser 100 de 100, certo? 100 de 100 não é 100%, certo? Então 100%, deixa eu melhorar aqui. Ele quer saber 100%, certo? 100% é o que eu sei que é 100 sobre 100, ou seja, 100 partes de 100, combinado? Para me saber o valor das 100 partes, eu preciso descobrir primeiro o valor de uma parte, porque aqui eu tenho o valor de 25 partes. Quanto que é o valor de 25 partes? 138, certo? E eu quero saber o valor de uma parte. Então, como é que eu faço para descobrir o valor de uma parte? Bom, para descobrir o valor de uma parte, eu vou pegar o 138 e vou dividir por 25, não é assim que você faz? Se você tem 138 carrinhos ou bonecas e quer dividir pelos seus 25 amigos para saber quanto cada amigo vai receber, você tem que fazer a divisão, combinado? Aqui no meu caso eu vou
pegar todos os 138, vou colocar os 5 aqui, isso dá 125, certo? Se eu fizer a subtração aqui, vai dar quanto? Vai dar 13. Bom, sobrou o resto, eu tenho que procurar fazer uma conta exata. Põe uma vírgula, baixo o zero. Boto 5 de novo, vai dar 125 aqui. Faço a subtração, dá 5, baixo um zero a mais, ponho 2 aqui, 25 vezes 2 é 50. Pronto. Conta finalizada. Uma parte, certo? Vai ser quanto? 5,52. Só que eu tenho 100 partes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse cara aqui e multiplicar por 100. E fazendo esse processo, eu vou ter o resultado, que vai ser 552. Aqui eu já vou botar os centavos, porque aqui vai ser a resposta final, certo? Ou seja, como é que foi o processo? Vou revisar com você aqui, tá? Você tem que 25% do preço de um tênis é R$ 138. Beleza. Isso então eu estou dizendo que é 25 partes de 100, porque 25% é a mesma coisa de eu escrever essa fração, e fração nada mais é do que partes. Partes de quanto? Eu tenho 100 partes, ok? No total eu teria 100 partes. 25 partes corresponde a R$ 138. Só que eu quero descobrir quanto que representa uma única parte, tá? Bom, uma única parte vai ser representado da seguinte forma. 138, certo? Eu vou fazer como? Vou dividir por 25. Tá aqui, fiz a conta toda aqui, não vou refazer ela. Se você quiser ver passo a passo, volta o videozinho aí um pouquinho. Dá 5,52. Então, uma parte de 100 vale 5,52. Multiplicando isso de 100, porque eu quero, por 100, né? Porque eu quero saber quanto que representa as 100 partes juntas, eu tenho R$ 552. Combinado? A outra forma que você também poderia fazer seria mais ou menos a seguinte. Se você tem 25 partes, correto? E você quer 100 partes. Então, o 25 para chegar em 100, você tem que multiplicar por quanto? Por 4. Então, você pega o 138, multiplica por 4, que vai dar o mesmo valor. Os dois processos são semelhantes, talvez um grupo prefira desse jeito, talvez prefira da outra forma, tá bom? Então, se você tem 25 e sabe que para chegar em 100 você tem que multiplicar por 4, você também multiplica o valor por 4, que vai dar o mesmo processo, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Vamos para a próxima e última atividade aí. Último slide, filho, vamos ler o enunciado. Uma pessoa gastou 40% do que tinha e ainda ficou com 570. Quanto essa pessoa gastou? Então, ela tinha uma quantidade de dinheiro no bolso, gastou 40% disso e sobrou no bolso ainda 570. Então, vamos trabalhar. Bom, primeiro princípio, se eu gastei, certo? Vou colocar aqui, ó, G de gastou 40%. Então, sobrou quanto? Sobrou 60%, você concorda comigo? E o valor monetário que está aqui é sobre o que sobrou, ficou, é sobrar, certo? Então, eu quero saber, eu estou falando, né, que 60% do que eu tinha é igual a 570. Para me saber quanto eu gastei, eu preciso saber quanto que eu tinha, tá? Então, eu preciso descobrir o total, certo? E que o total era 100%. Então, eu preciso descobrir esse cara aqui. Vamos descobrir qual que era o total de 100% agora? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui. Eu sei que 60%, eu vou escrever aqui na forma de fração centesimal, é igual a 570. Combinado? Eu tenho que saber quanto que é 1%. Nós já fizemos essa conta na atividade anterior, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 570 e vou dividir por 60. Certo? Cortar esses zeros aqui para facilitar a nossa vida, certo? 57 eu vou botar o 9. 9 vezes 6, 54, certo? Tá aqui, 54, é isso mesmo, né? Diferença, deu 3. Baixo um zero, ponho a vírgula, ponho o 5 porque é 30. 5 vezes 6 é 30. Ok, então eu sei que uma parte de 100 vale quanto? R$ 9,5. Combinado? Bom, se uma parte de 100 vale R$ 9,100, então 100 partes de 100 vai ser quanto?
eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar por 100, e isso aqui vai dar 950. Combinado? 9,5 vezes o 100 dá 950. Então, 100 partes de 100, que é isso aqui, é 950. Então, o meu total é 950. Ele quer saber o que gastou, eu sei quanto sobrou. Então, eu venho e faço uma outra subtração aqui, só para saber quanto que ele gastou, certo? Vamos arrumar esse 5 aqui. 950, aqui gastou 570, ok? 0 tira 0 dá certo, menos 5 não dá para tirar 7 porque é menor, então esse 9 vai virar 8 e esse 5 vai virar 15. 15 tira 7 é 8 e 8 tira 5 virou quanto? Virou 3. Então, isso aqui é 380. Só melhorando aqui, isso aqui virou um 8, certo? Tá feio, vamos apagar aqui, vamos fazer direitinho aqui para não dar BO depois, certo? Combinado? Tá aqui. Esse cara virou 8. Combinado? Então, a resposta, quanto essa pessoa gastou? Essa pessoa gastou R$380. Está aqui registrado para ficar claro. Beleza aí, gente. Ok? Bom, vamos em frente, última atividade. Essa aqui é bem interessante. A razão entre o número de meninos eu vou chamar de meninos de homem, aqui ó, H, tá bom? E meninas eu vou chamar de mulher. De uma sala de aula é de 7/3. Então ele está falando de razão. A razão a gente sempre escreve na ordem que ele nos deu. Então é a razão de homem e mulheres é 7/3, ok? E ele quer saber o percentual de meninos, ou seja, meninos é homem, combinado? Que tem na classe. Tá, primeira coisa, ele te deu o valor da quantidade de pessoas ou algo parecido que você possa fazer referência ao total de alunos da classe? Não, diretamente não, mas indiretamente você tem, porque veja bem, o total de alunos, homens e mulheres naquela classe é só somar esse valor aqui. Então, eu tenho aqui o total, eu tenho esse total aqui 10, uma referência, tá? Então, vamos lá. Eu quero saber agora o percentual de homens, de meninos, pelo total da sala. Então, tá. Quanto que eu tinha de homens? 7. Quanto que eu tenho meu total agora? 10. Tranquilo. Eu quero porcentagem, então eu tenho que fazer esse cara aqui de baixo virar 100. Eu faço como? Multiplicando por 10. Aqui em cima dá 70. Aqui deu 100, opa, fração centesimal. Como eu já vi em atividades anteriores, é só tirar o denominador e colocar o símbolozinho. E aí, filho? Conseguiu aprender matemática hoje? Então clica no gostei e também se inscreva no canal. Te encontro na próxima aula.